Eu passei pela Veja na década de 80. Eu acho que não sei nem se você estava no começo da década de 80. Não, eu era redator-chefe, era editor de política. Ah, então tá. Porque eu estava na Cultura, eu me lembro do Guzo lá. Mas a tensão era tão grande, eu era jovem ainda, eu não estava ainda. A tensão era. Você trabalhou com o Hélio lá? Trabalhei com o Casimiro Mendonça. Casimiro, então, mas o Hélio devia ser editor assistente. O Hélio era. E tinha o Roberto Pompeu de Toledo também. E eu me lembro que a tensão era tão grande, você ficava lá, até pela tecnologia, você tinha que levar a sua lauda na sala do Roberto, eu vou ler quando der. Aí você via aquela pilha. Isso. Né? E você estava preso naquele Roberto prédio. Tivita. Não, do Roberto Pompeu de Toledo. Você ficava preso, você não tinha assim o cafezinho da esquina, não tinha. Você ficava ali tomando aquele café horroroso e tal que tinha na maquininha. E eu, acho que em 3 meses eu saí, eu pedi demissão, não aguentei. Você lembra também de uma pressão? Lembro. De uma centralização, tudo pela causa da qualidade de tudo. Não, e era o seguinte, é por isso que eu falei do método, dos 2 modos de liderar. Né? Se você lidera pela tensão, achando que a tensão melhora a qualidade... Tensão barra terror também. Né? Você segue a linha que deu certo no Washington Post quando comandado pelo Ben Bradley. Ben Bradley, para quem não sabe, era diretor de redação quando houve o caso Watergate, que foi a maior investigação jornalística da história, a mais bem sucedida, né? Caiu o presidente da República dos Estados Unidos. Quando eu conversava sobre isso com o Hélio, por exemplo, que gostava desse estilo, eu dizia, olha, pode ser, nos Estados Unidos pode ser estimulante, eu acho que a tensão aqui é paralisante. Pelo meu temperamento, eu também já comecei a desempenhar o papel que é necessariamente desempenhado por diretores de redação com o meu perfil. É o algodão entre cristais. Você tem de evitar que as coisas fiquem muito tensas entre os comandantes e os comandados. Uma vez entrou na minha sala e me deu uma lauda que estava manchada de sangue, o Guilherme Cunha Pinto. Nosso belo jovem Gui, bonito babu, olho azul, aquele jeito dele, jogava bem futebol, jogamos muito juntos. E ele me deu aquilo, eu falei, o que é isso, Guilherme? Aí eu vi que ele roía unha, ele estava com a unha no osso. Nossa, cara. Pela tensão despertada ao escrever uma matéria sobre o Pelé. Ele sabia tudo de esporte. De esporte e de outras coisas. Ele é o autor do título que o Estadão outro dia plagiou sem acreditar. Picasso morreu. Se é que Picasso morre. É dele. Sim, sim. Ele entendia de tudo. Mas ele sobretudo de futebol. Eu falei, o que está acontecendo, Guilherme? Pô, eu tenho muito medo aí de apresentar esse texto para a direção e tal. Então eu comecei a reescrever textos, que isso vai afetando a qualidade. Eu reescrevi o texto dele na minha sala e levava para o Hélio. Fiz isso com vários. Os caras chegavam para mim e diziam, Augusto, você lê e leva. Porque eu fazia a primeira leitura, mas eles pediam para eu levar. Então eu levava e dizia sempre a mesma coisa. E me dava muito bem com os chefes. Eu dizia, olha, são pais de família, não podem ter medo. Não pode ter medo. Não. O cara não pode chegar em casa, teve medo de entrar na sala de alguém. Então, aliás, minha fronteira é essa. Eu já dei bronca, já me queixei, já elevei a voz, mas eu jamais disse para alguém alguma coisa que não pudesse contar em casa para a mulher. Aquele filho da puta do Augusto, hoje me disse tal coisa e tal. Não vou... Se você não puder contar em casa o que você ouviu, você foi humilhado. Isso eu não faço. E se um dia fiz, não percebi e peço desculpas. Porque eu fiquei muito espantado quando me contaram no Estadão que o pessoal tinha medo. Sentia medo quando eu parava para ler matérias. Eles não me conheciam. A redação tinha 320 pessoas. Eu não sabia o nome de todos. E eu paro
parava atrás, justamente para ler só o que estava acontecendo e para ficar mais próximo. Os caras gelavam, fiquei sabendo. Eu nunca imaginei que um dia eu inspiraria medo. Isso é... Aí eu descobri que é o cargo que inspira. É. Também. O cara não te conhece, nunca te viu, né? Não conhece, não sabe do teu temperamento. Eu me cuido por causa disso também. E porque eu não ouviria, nunca ouvi alguma coisa que eu não pudesse contar em casa. Se eu ouço, caio fora. Caio fora. Pois bem, esse tipo de liderança eu não gosto, não pratico, e talvez não desse certo, não tivesse dado certo da vez se não houvesse pessoas, eu não fui o único, que jogasse ali para baixar a bola. Mas eu acho que as qualidades de diplomata que alguém tem não devem ser desperdiçadas com essa bobagem. Sabe? Devem ser desperdiçadas em negociações mais delicadas, etc. E tal. Eu sempre achei desperdício fazer isso. Eu não queria ser popular, bonzinho. E eu fazia as mesmíssimas críticas ao texto sem apavorar ninguém. Sim. Guilherme Cunha Pinto não podia roer unha e manchar com sangue uma lauda dele, porque ele era muito talentoso. Nirlando Beirão também parava de escrever de repente, por tensão. E teve um cara que veio de Brasília, ele ficou 2 meses na Veja, e eu acompanhei a trajetória, ele foi parando. Ele demorava, no começo, 2 horas para escrever uma lauda. Aí 4 horas, 6 horas, sei o quê, um dia, aí não veio mais. Não dá. A minha carreira na Veja acabou no dia em que eu estava nessa situação, só que eu não estava derramando sangue. Mas eu achei uma barra de ferro, não sei porquê, e comecei a arrastar pela redação, falando, eu vou quebrar tudo. E ficou assim, eu provoquei medo de neurótico. Aí ficaram com medo dele. Ficaram com medo. Depois eu soube que pegaram essa barra e colocaram numa espécie de um altar, assim, falando assim, meu, esse é um símbolo de coragem. Você tinha que ver... Saí fora. Você tinha que as redações, elas têm que ser risonhas. Sim, também. como aqui na Oeste. Porque a profissão já é suficientemente tensa. Já é tensa. Claro, você tem que escrever contra o relógio. Quando eu vou a um médico e ele fala assim, olha, você precisa se cuidar, assim. Procure não correr contra o relógio, eu começo a rir. Tá bom, então não marco mais, não tem mais fechamento. Não tem mais fechamento. Acabou. Não tem horário. A hora que eu terminar, eu entrego. E a gente ficava brincando, assim, o que a gente faz? Na sexta-feira, na Veja, os caras, que era o dia do terror, porque a gente tinha que fechar a revista, escrever tudo aquilo. E no tempo do Mino dependia do humor dele. Então íamos até sábado de manhã. Mino namorava e dependia do estágio do namoro ou da situação amorosa para ele voltar ao horário da volta. Ele podia voltar também triste, contente, então dependia disso tudo. Depois a situação ficou menos anormal. Né? Mas, por exemplo, com o Mino, ele estava comemorando 40 anos, estava todo mundo na sala, só ouvia uma máquina. O Zé Carlos Bardavil, que era louco de pedra. Ele, no aniversário do chefe, a redação reunida na sala do chefe. Aí ele entrou correndo para resolver uma dúvida qualquer. Estava o Mino Carta sentado, ele falou assim, ô Mino, pôs as 2 mãos no bolo. No bolo, inteiro. O Mino Carta só olhou e falou assim, você então agora tem que discursar. Bardavil, caro Mino Carta, e discursou. Esses momentos têm que acontecer com mais frequência, ser tratados como piada, como é, porque o jornalismo é engraçado. Esse Bardavil era tão doido que uma vez eu estava com ele tomando aí, uma adorável figura, morreu. Eu estava na máquina do café, tomando café com ele, e ele pegou, encheu a xícara, caiu a caneta, ele baixou, ele se curvou para pegar a caneta, olhando para o café. Isso que é misterioso. E ele foi tombando.
E caiu nele. Eu falei, Varóvio, agora você se superou. Ele se superou. Né? Então tem momentos assim, o Milton, era o nome do chefe de arte. Eu estava um dia no banheiro, entra o Milton, tá o Guzzo, ali os dois fazendo as suas necessidades de pé ali no banheiro. E o Milton era tão folgado que ele olhou pro Guzzo e falou assim, 2h. José Roberto Guzzo, feliz com a profissão que abraçou? O Guzzo, Rafael! Esses momentos assim, porque o jornalismo também é feito por pessoas que se metem em situações de comédia. Você conhece a história do Japão, a comitiva que acompanhou o Geisel, o que aconteceu? Não. Essa história vale ser contada porque mostra a arrogância do jornalismo. Não passa recibo. Você entende disso? Entendo. Tal. E também como é possível se divertir numa viagem com a tua desgraça, né? Eles estavam no avião, o Geisel foi em 1976 para o Japão. E foi uma comitiva de jornalistas, tal, tinha uns 11 jornalistas no avião, e só um Nisei, que era diretor de uma revista. Vou omitir o nome aqui, porque o nome é irrelevante, no caso. Um dos outros 10 chegou para ele e falou, fulano, você sabe falar japonês? Ele falou, o básico. Você vai falar o básico. Eu sou filho de imigrantes e tal. Ele falou, não, eu queria saber o seguinte, eu estava querendo arrumar um restaurante fora do circuito turístico e consegui achar afastado ali do centro, tal, ótima comida, mas tem um problema, eles não falam nem inglês, só japonês. Você consegue pedir comida para todos? Você conhece a história? Você me contou, mas não me lembro do final. Aí o cara falou, isso eu consigo. Aí vão, no dia seguinte, ao da chegada, vão os 11. Chegaram, ele na porta, o Nisei falou, olha aqui, posso pedir um prato só para todos, né? É um prato ótimo, não se preocupem, mas eu peço um só facilita. Eles podem, sem problema. Tá? Chegou, vem o garçom, o cara fala uma frase, tá, em japonês. O garçom reage com uma expressão de estranheza e depois ele pede para repetir. Ele repetiu para encurtar a história. Daí a 5 minutos tinha todos os garçons ouvindo aquela coisa, o resto da comitiva não entendendo nada, o Nisei com um cara envergonhada e os garçons chorando de rir. Apareceu no restaurante, surgiu lá um cara que falava bem português e japonês, outro Nisei, e traduziu o que ele tinha dito, o japonês. Ele falou assim, quando o garçom se aproximou, mamãe, neném quer papá. Era a frase que ele dizia na infância, mamãe, neném quer papá. A mãe trazia alguma comida de boa qualidade. Ele falou, vou dar um chapéu nesses babacas aqui, vou pedir um prato só, eles vão achar que eu falo japonês bem pra burro. Só que eu não era mãe, exatamente o garçom que atendeu. Então, doutor, essas histórias é que a gente tem que lembrar, por exemplo, numa noite de tensão. Exatamente. Em vez de ficar lembrando momentos de horror, tal. O jornalismo, ele é apaixonante, mas ele é tenso. Tenso. Então eu me divirto. Eu me lembro dos jornalistas, uma fase que, acho que no Estadão, as pessoas levantando a camisa para mostrar a operação do coração, né? Aquelas cirurgias cardíacas. Era concurso, todo mundo levantava, também fiz. Aliás, eu estava falando na sexta-feira, a gente começava a falar assim, a brincadeira era assim, o que é que nós vamos fazer para escapar da sexta-feira? Então, tinha um editor assistente de internacional que falava assim, Wilson Palhares, ele falava assim, vai acontecer o seguinte hoje, abre a porta do elevador, vem um cavalo, sai um cavalo do elevador, mira no corredor, vem galopando
e está em direção a Dorrit, que era chefe dele, casada com Hélio Gaspari. Galera. Eu pulo no cavalo, seguro o cavalo, salvo a Dorrit e quebro o braço. Aí, um outro, que eu também, esse eu não posso dar o nome, ele já fala assim, você sabe que eu vou ser sincero agora, eu juro que eu queria que minha mãe morresse. Para você ver o nível de tensão. Pois bem, claro, estava exagerando, brincando, mas tudo isso tem um fundo de verdade. Né? Fariam qualquer negócio para ir embora. Aí surgia outra conversa. O que você faria se você soubesse, no meio da redação de uma capa da Veja, que você ganhou na loteria? Naquela época era a loteria esportiva. O que você faria? Aí um falava assim, eu rasgava a capa em pedacinho para ninguém poder usar nada, nem uma linha. E eu falava sempre assim, eu não, eu vou para casa, termino em casa a capa e só entrego se o Roberto Tivita for lá e falar, doutor Augusto, o senhor pode, por favor, me entregar a capa? Evidente, nunca aconteceu, mas eu tentaria.